Bom dia, bora para mais uma leitura? Os filisteus atacam Israel, 28. Por aquele tempo, os filisteus mobilizaram as suas tropas em um só exército para combater contra Israel. Aquis disse a Davi: Sabe que virás comigo à guerra, tu e os teus homens. Davi respondeu: Tu verás do que é capaz o teu servo. Pois bem, disse Aquis, confio-te para sempre a guarda de minha pessoa. Samuel tinha falecido e todo Israel o chorava. Tinham-no sepultado em Ramá, sua cidade, e Saul expulsara da terra os necromantes, os feiticeiros e adivinhos. Os filisteus mobilizados vieram acampar em Sunão, enquanto Saul ajuntava os israelitas acampando em Gilboé. Ao ver o acampamento dos filisteus, Saul inquietou-se e teve grande medo, e consultou o Senhor, o qual não lhe respondeu nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas. Saul em casa da necromante. O rei disse aos seus servos: Procurai-me uma necromante para que eu a consulte. Há uma em Endor, respondeu-lhe. Saul disfarçou-se, tomou outras vestes e pôs-se a caminho com 2 homens. Chegaram à noite à casa da mulher. Saul disse-lhe: Predize-me o futuro, evocando um morto. Fazei-me vir aquele que eu te designar. Respondeu-lhe a mulher: Tu bem sabes o que fez Saul, como expulsou da terra os necromantes e os adivinhos. Por que me armas ciladas para matar-me? Saul, porém, jurou-lhe pelo Senhor, por Deus, disse ele: Não te acontecerá mal algum por causa disso. Disse-lhe então a mulher: A quem evocarei? Evoca-me Samuel. E a mulher, tendo visto Samuel, soltou um grande grito. Por que me enganaste? Disse ela ao rei. Tu és Saul. E o rei: Não temas, que vês? A mulher: Vejo um Deus que sobe da terra. Qual é o seu aspecto? É um ancião envolto num manto. Saul compreendeu que era Samuel e prostrou-se com o rosto por terra. Samuel disse ao rei: Por que me incomodastes fazendo-me subir aqui? Estou em grande angústia, disse o rei. Os filisteus atacam-me e Deus se retirou de mim, não me respondendo mais, nem por profetas, nem por sonhos. Chamei-te para que me indiques o que devo fazer. Samuel disse-lhe: Por que me consultas, uma vez que o Senhor se retirou de ti, tornando-se teu adversário? Fez o Senhor como ele o tinha anunciado pela minha boca. Ele tira a realeza de tua mão para dá-la a outro, a Davi. Não obedeceste à voz do Senhor e não fizeste sentir a Amaleque o fogo da sua cólera? Eis porque o Senhor te trata hoje assim. E mais, o Senhor vai entregar Israel juntamente contigo nas mãos dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o Senhor entregará aos filisteus o acampamento de Israel. Saul, aterrorizado com as palavras de Samuel, caiu estendido por terra, pois estava extenuado, nada tendo comido todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher aproximou-se de Saul e, vendo assim extremamente aterrado, disse-lhe: Tua serva obedeceu-te, expus a minha vida para obedecer à ordem que me deste. Ouve agora tu também a voz da tua serva. Vou dar-te um pouco de alimento para que comas e tenhas força para retornar ao teu caminho. Saul, porém, recusou. Não comerei, disse ele. Entretanto, insistindo com ele e seus servos, e a mulher cedeu. Levantou-se do chão, sentou-se na cama. A mulher tinha em casa um bezerro cevado, matou-o depressa e, tomando farinha, amassou-a, fazendo com ela pães sem fermento. Cozeu-os e levou-os a Saul e a sua gente. Tendo comido, levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Davi expulso do exército filisteu. 29. Reuniram os filisteus todas as suas forças em Afeque, estando os israelitas acampados junto à fonte de Zezrael. Os príncipes dos filisteus iam à frente com suas tropas, divididas em companhias de 100 e de 1000 homens. Davi e sua gente caminhava na retaguarda com Aquis. Os chefes dos filisteus disseram: Quem são esses hebreus? É Davi, respondeu Aquis, servo de Saul.
rei de Israel, que está em minha companhia há muitos dias e mesmo há muitos anos. Nada tenho a lhe censurar desde o dia em que se refugiou junto de mim até hoje. Furiosos, os chefes dos filisteus disseram: Vá-se embora esse homem, manda que ele volte ao lugar que lhe marcaste. Mas não desça ele conosco à batalha. Não suceda que se volte contra nós no meio do combate. Pois como poderia ele ganhar melhor as graças do seu amo do que ao preço das cabeças dos nossos homens? Não é ele, porventura, aquele Davi do qual se cantava dançando? Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares? Aquis chamou Davi e disse-lhe: Viva Deus, tu és um homem reto e teu proceder comigo no acampamento me parece justo. Até hoje nada tive a te censurar desde que chegaste à minha casa, mas não és bem-vindo aqui pelos príncipes. Retira-te, pois, e vá em paz, para não descontentar os príncipes dos filisteus. Davi disse a Aquis: Mas que fiz eu, que achaste-te censurável do teu servo desde o dia em que cheguei à tua casa até hoje, para que eu não vá combater contra os inimigos do rei, meu senhor? Eu o sei, respondeu Aquis, tem sido bom para comigo, como um anjo do Senhor, mas os chefes dos filisteus é que não querem que vás com eles ao combate. Amanhã cedo, portanto, parte tu e os servos do teu senhor que te seguiram. Ide, parti bem cedo ao clarear do dia. Davi e seus homens levantaram-se de madrugada e voltaram à terra dos filisteus. Estes, porém, subiram a Jezreel. Vitória de Davi sobre os amalecitas. Tendo Davi e seus homens chegado a Ciceleg, ao terceiro dia com a sua tropa, tinham os amalecitas feito uma incursão no Negueb e em Ciceleg, ferindo-o e incendiando a cidade. Haviam tomado as mulheres e todos os que ali se achavam, desde o menor até o maior. Não mataram ninguém, mas levaram todos os cativos para sua terra. Davi e seus homens, ao chegarem, encontraram a cidade incendiada e suas mulheres, filhos e filhas levados cativos. Por isso choraram até não poder mais. As duas mulheres de Davi, Aquinoa de Jezrael e Abigail de Carmelo, viúva de Nabal, estavam também presas. Davi afligiu-se em extremo porque os seus queriam apedrejá-lo, estando todos amargurados por causa da perda de seus filhos e filhas. Mas Davi reconfortou seu senhor, no Senhor, seu Deus, e disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aquimeleque: Trazei-me o efode. Abiatar trouxe-lhe o efode. Davi consultou o Senhor: Devo perseguir essa gente e alcançá-la-ei? Persegue-os, respondeu o Senhor. Tu os alcançarás certamente e os vencerás. Davi pôs-se em marcha com 600 homens e sua tropa e chegaram à torrente de Besor, onde ficaram os que já estavam esgotados. Davi prosseguiu a perseguição com 400 homens, pois 200 tinham ficado para trás, estando por demais cansados para poder atravessar a torrente de Besor. Encontraram no campo um egípcio e levaram-no a Davi. Deram-lhe pão para comer, água para beber, um pedaço de torta de figos secos e 2 tortas de uvas secas. Ele comeu e recobrou as forças, porque havia 3 dias e 3 noites que nada tinha comido nem bebido. Davi disse-lhe: Quem és tu e de onde és? Eu sou escravo egípcio, respondeu ele, a serviço de um amalecita. Meu senhor abandonou-me há 3 dias porque caí doente. Fizemos uma incursão no Negueb dos Filisteus, no território de Judá, no Negueb de Caleb, e incendiamos Ciceleg. Davi disse-lhe: Queres conduzir-me a este bando? Jura-me pelo nome de Deus, respondeu o homem, que não me matarás, nem me entregarás ao meu senhor, e eu te guiarei até esse bando. Guiados pelo egípcio, alcançaram-nos. Os amalecitas estavam espalhados por todo o campo, comendo, bebendo e festejando, por causa da enorme presa que tinham tomado na terra dos filisteus e de Judá. Davi os feriu no romper do dia à tarde no dia seguinte, e só escaparam 400 homens que fugiram montados em camelos. Recobrou Davi tudo que os amalecitas tinham tomado, salvando também as suas 2 mulheres, e não faltou ninguém, nem pequeno, nem grande, nem filho, nem filha, nem o que quer que seja, do espólio que tinha levado. Davi reconduziu tudo de volta e tomou também todos os rebanhos e manadas, diante dos quais iam os homens gritando: Eis a presa de Davi. Foi, pois, Davi juntar-se aos 200 homens deixados no torrente de Besor, por estarem cansados demais para segui-lo. E eles vieram ao encontro de Davi e de sua tropa, e Davi saudou-os ao chegar junto deles. Todos os malvados, porém, todos os maus elementos que se encontravam na tropa de Davi começaram a dizer:
Visto que eles não foram conosco, nada lhes daremos do espólio recuperado, salvo a cada um a sua mulher e seu filho, que os tome e se retirem. Não façais assim, meus irmãos, interveio Davi. Com que o Senhor nos deu, depois de nos ter protegido e nos ter entregue nas mãos a tropa que se tinha levado contra nós. Quem poderia aceitar a proposta que fazeis? A parte dos que ficaram junto às bagagens será a mesma que daqueles que foram ao combate. Eles compartilharão. A partir daquele dia, estabeleceu Davi em Israel este costume e esse direito que subsiste ainda hoje. De volta a Ciceleg, enviou Davi uma parte do espólio aos anciões de Judá, seus amigos, com esta mensagem: Eis um presente para vós, proveniente do espólio tomado aos inimigos do Senhor. Enviou igualmente uma parte aos de Betel, de Ramote, de Negueb, de Jeter, de Aroer, de Zefamote, de Estamo, de Racal, aos das cidades dos Jeramelitas, aos das cidades dos Sineus, aos de Arama, de Cor-Assã, de Ataque, de Hebron e de todos os lugares de onde Davi tinha passado com os seus homens. Batalha de Gilboé, morte de Saul. 31. Entretanto, os filisteus atacaram Israel, e os israelitas fugiram diante deles, caindo feridos de morte no monte de Gilboé. Os filisteus investiram contra Saul e seus filhos, matando Jonatas, Abinadab e Melquisua, filhos de Saul. A violência do combate se concentrou contra Saul. Os arqueiros descobriram-no e foi ferido no ventre. Disse ao seu escudeiro: Tira sua espada e transpassa-me, para que não o venham fazer esses incircuncisos, ultrajando-me. Mas o escudeiro não o quis fazer, porque se apoderou dele um grande terror. Então tomou Saul a sua espada e jogou-se contra ela. O escudeiro, vendo que Saul estava morto, arremessou-se também ele sobre a sua espada e morreu com ele. Assim morreram naquele mesmo dia Saul e seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus homens. Os israelitas que moravam além do vale e além do Jordão, vendo a derrota do exército de Israel e a morte de Saul com seus filhos, abandonaram as suas cidades e fugiram. E os filisteus vieram e estabeleceram-se nelas. No dia seguinte vieram os filisteus para despojar os cadáveres e encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboé. Cortaram-lhes a cabeça, despojaram-no de suas armas e enviaram para toda a terra dos filisteus para que publicasse esta boa nova nos templos de seus ídolos e entre os povos. Puseram as armas de Saul no templo de Astarte e suspenderam o seu cadáver nos muros de Bet-San. Quando os habitantes de Jabes em Galaade souberam do que filisteus tinham feito a Saul, puseram-no a caminho dos mais valentes dentre eles e andaram toda a noite. Tiraram as muralhas de Bet-San, os cadáveres de Saul e de seus filhos, e voltaram a Jabes, onde os queimaram. Tomaram os ossos e os enterraram debaixo das tamareiras em Jabes. Depois disso, jejuaram 7 dias. Amanhã seguimos no segundo livro, Reinado de Davi.